Boa noite, família. Graça e paz. Estudo bíblico para Família Jovens Livres, dia 28 de maio de 2024. Nosso tema hoje é o problema da culpa. Vamos orar e clamar ao Senhor que nos direcione. Querido e santo Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor amado, por nos dar diretrizes seguras para seguirmos. Nos dá a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua Palavra, para caminhar de acordo com essas diretrizes do Senhor. Nos ajude a compreender melhor o problema da culpa. Dá-nos a orientação e dá-nos um coração inclinado a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia não define, não conceitualiza culpa. Entretanto, fala dela. E embora a Bíblia não traga um conceito, você vai encontrar conceitos nos dicionários e nos manuais de psicologia, mas não vai encontrar biblicamente um conceito de culpa. Mas nós podemos entender a partir da origem, a partir da criação, o nascedouro da culpa, através de uma figura. Primeiro vamos olhar para a ordem que Deus dá na criação, depois que Ele coloca o homem dentro do jardim onde Ele havia criado. Nós vamos abrir a palavra do Senhor então em Gênesis capítulo 2. Acompanha comigo a leitura, por favor. Versos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está um mandamento de Deus, uma ordem bem específica, bem clara. Homem, você vai habitar esse jardim, você vai cuidar dele, você vai poder desfrutar dele. De todas as árvores você vai poder comer livremente os seus frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Então as implicações são bem claras. Se ele obedecesse, a vida teria continuidade. Se desobedecesse, ele morreria. Simples de entender. Na sequência do texto, do verso 18 ao verso 25, narra sobre a criação da mulher, a forma como foi criada, como ela foi dada ao homem, e os dois ali vão gerir aquele jardim em nome de Deus. Agora vem o capítulo 3, é onde o problema está. Eu quero começar a leitura a partir do verso 1 do capítulo 3, para que a gente tenha uma visão melhor. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim?
Essa serpente, nós sabemos pelo restante da Escritura, vai nos mostrar, principalmente quando chegamos ao Apocalipse, que mostra o diabo como dragão, a antiga serpente, que é Satanás usando ali esse animal que o Senhor Deus havia feito. Então o inimigo já se torna presente aqui. E ele chega induzindo através de uma pergunta. Deus diz para não comer dos frutos da árvore do jardim, e Deus não havia dito isso. A mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não disse para não tocar, disse para não comer. Provavelmente a pergunta que ele tinha lançado, disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim, já havia confundido a mulher, porque ela diz: não tocareis nele. Deus não havia dito isso, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás está chamando Deus de mentiroso. E aí ele parte para o ataque. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uma proposta muito boa, atrativa. Como vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. A tentação funciona dessa forma. A tentação é uma sugestão, e uma sugestão de algo bom, que nos apetece. É por isso que caímos na tentação. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Agora vem o verso 7, que é o que nos interessa particularmente. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ora, já estavam nus antes, mas não havia uma percepção da nudez. Por que houve agora? Porque quebrou o mandamento de Deus. Isso nós chamamos de pecado, porque é o que a Bíblia dá o nome. O pecado é uma ofensa a Deus, é uma desobediência, é uma violação dos mandamentos de Deus. E por eles terem pecado, quebrando o mandamento, perceberam então a sua nudez. Esta é uma maneira bíblica de dizer que eles estavam se sentindo culpados. Perceberam que estavam nus diante de Deus. E a sequência do texto vai mostrar exatamente isso, porque quando Deus vem ao jardim na viração do dia, eles se escondem. E quando Deus os chama: onde estás? Diz: olha, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. A culpa gera medo. A culpa tem que ser entendida desta forma: quando há a quebra de um padrão estabelecido por Deus, mandamentos, um padrão estabelecido pelas leis que nos regem, e a infração dessas leis é a quebra do padrão. Um padrão
estabelecido pelas convenções sociais ou às vezes um padrão pessoal autoimposto. Então, a culpa, objetivamente falando, exatamente a violação, a quebra de um padrão estabelecido. E como nós estamos tratando da relação com Deus, a culpa, que é a quebra do padrão estabelecido por Deus, ela advém do pecado. Porque a quebra desse padrão estabelecido por Deus, desse mandamento de Deus, ou dos mandamentos de Deus na sua palavra, a quebra de qualquer um deles é pecado. Toda ofensa contra Deus é pecado. E por causa do pecado se instala a culpa. E, subjetivamente falando, por causa dessa quebra de um padrão, vem o que popularmente se chama sentimento de culpa. E a Bíblia não trata da culpa como um sentimento. As pessoas que procuram, por exemplo, um psicólogo, normalmente fazem por causa desse sentimento de culpa, ou seja, a culpa subjetiva, aquilo que se instalou dentro de si, que passa a sentir. E muitas vezes o psicólogo não pode ajudá-la como um pastor, um conselheiro bíblico que conduz a palavra de Deus e mostra a raiz do problema e aponta para a solução. E o psicólogo, por causa de uma ética profissional que a profissão exige, não pode fazer isso muitas vezes e dar uma direção dessa, a menos que ele seja um cristão comprometido. Mas mesmo assim ele corre o risco de sofrer sanções dentro do seu conselho. Mas nós, como pastores, conselheiros bíblicos, apontamos diretamente para o problema. A culpa se instalou porque houve quebra de um padrão. E em se tratando da relação com Deus, o padrão com Deus, então houve pecado. E por causa do pecado, a culpa. Então a Bíblia vai tratar a culpa de forma objetiva e mostra para nós as atitudes que as pessoas têm diante do problema da culpa. Já que estamos falando de Adão, vamos ver a atitude dele e também da mulher em relação à culpa de ter violado o padrão de Deus, quebrado o mandamento. Capítulo 3 ainda, nós leremos agora do verso 11 até o 15. Deus vai ao jardim, na viração do dia, quando nossos primeiros pais ouvem ali a voz de Deus, no jardim se escondem, o Senhor pergunta onde estás, e aí ele dá aquela resposta, ouvir tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora vem o verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui está algo muito praticado por pessoas que estão culpadas. A tentativa de transferir a culpa. Aqui ele não assume a responsabilidade. Quando o Senhor diz, você comeu da árvore, ele deveria prostrar-se diante do Senhor humildemente, clamar pelo perdão e dizer, Senhor, comi, me perdoa. Não é isso que ele faz. Ele atribui a responsabilidade à mulher e até mesmo a Deus. A mulher que tu me deste. Ou seja, é uma justificativa.
O problema não sou eu. A culpa não é minha. A culpa é da mulher e também é do Senhor, porque foi o Senhor que me deu. E quando Deus confronta a mulher, verso 13, disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Isso aqui é a justificativa predileta dos crentes. Foi o diabo. Não foi eu. Eu nem queria. Eu nem estava interessado naquele fruto. Mas foi o diabo. Eu fui enganado. Foi o que a mulher disse ao Senhor. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, vamos parar a leitura aqui. O que nos interessa é essa parte do homem e da mulher quando confrontados a respeito da quebra do padrão estabelecido por Deus, o mandamento, a ordenança de Deus, ele sai com evasivas. O homem joga a culpa na mulher e em Deus, a mulher joga a culpa na serpente. Então isso não resolve o problema. A tentativa de transferir culpa. Outra atitude comum nas pessoas, ao lidar com o problema da culpa, é a fuga. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 2, e vamos ler do verso 11 ao verso 15, a história de Moisés. Êxodo, capítulo 2, do verso 11 em diante, até o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, Moisés foi criado na corte, palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, com todos os requintes da cultura egípcia da época, mas depois de homem feito, ele resolveu sair para ver os irmãos hebreus. Então o texto começa aqui. Saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. Os hebreus estavam debaixo de um pesado jugo de escravidão imposto pelos egípcios. E viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse o culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. A fuga de Moisés foi para preservar a sua própria vida. Creio que qualquer um de nós fugiria. O Faraó prometeu matá-lo, porque ele havia matado os egípcios. Mas ao fugir, Moisés não resolve o problema da culpa. Se ele se sentiu culpado ou não, a Bíblia não diz. Mas ele matou alguém. E isso não é o padrão de Deus. Então ele leva consigo. Quando a pessoa quebra um padrão estabelecido em um lugar, seja na sua relação com Deus, seja na relação social, seja quebrando convenções sociais,
e ele tenta fugir para outro lugar, uma fuga geográfica, uma mudança para esquecer. Isso não vai resolver o problema. O problema ele vai levar com ele. Nós vamos ver um pouco mais à frente qual é a solução para o problema da culpa. Não é fugir, não é tentar ocultar. Tudo aquilo que está oculto virá à tona. Então, o encobrir nunca irá solucionar. Vamos ler Marcos, capítulo 4, verso 22, são palavras do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Portanto, Moisés ocultou o corpo do egípcio, mas alguém viu. Foi revelado. E quando alguém não vê, um dia será revelado tudo aquilo que está oculto. Davi cometeu um pecado grotesco. Os irmãos conhecem a história do pecado de Davi com Batseba. A mulher era casada, o marido estava na guerra, Urias, o heteu, servindo o exército de Israel. E Davi mandou trazê-la ao palácio e se deitou com ela. E a mulher fica grávida. Como justificar isso? O marido estava um bom tempo fora, lutando as guerras de Israel. E agora, ao voltar para casa, encontrará a mulher grávida. Então, ao saber que estava grávida, ela comunica ao rei. E Davi tenta de todas as formas encobrir o que ele fez. Manda chamar Urias até o palácio, serve a ele comida, bebida, o deixa embriagado e depois manda ir para casa. Vá para casa, durma com a sua mulher, e depois você vai voltar para a frente de batalha. Mas a Bíblia diz que o Urias, ele era tão fiel que ele se recusou. Como pode o exército do Senhor estar no campo de batalha? Joabe, meu comandante, meu senhor está lá, a arca do Senhor está lá, e eu ir para casa dormir com a minha mulher? Ele não achou justo, portanto ele não foi. A estratégia de Davi não funcionou. Então Davi faz uma coisa ainda pior. Escreve uma carta a Joabe, o comandante do exército, e manda colocar Urias na frente de batalha, onde a batalha está mais acirrada, recuar o exército e deixar ele só para que ele morresse. E assim sucedeu. Joabe comunica ao rei que Urias o heteu havia morrido. Certamente Davi suspirou aliviado, encobriu o seu pecado. Ele poderia continuar a cometer, que não teria nada. Entretanto, não encobriu aos olhos de Deus. Então Deus envia um profeta até o rei. E nós vamos ler o texto. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Você pode parar o vídeo, encontrar o texto para acompanhar junto comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Observa que o profeta não chega direto ao assunto. Ele vai contar uma história. E através dessa história ele vai levar o rei a uma conclusão e a emissão de um juízo. Observe a leitura. Tinha um rico, ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ao ouvir a história, Davi se enfurece e, como rei, que tinha como prerrogativa julgar o povo, ele já emite o seu juízo. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o padrão de justiça de Davi era alto. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Dá para imaginar o que Davi sentiu? Quando o profeta aponta para ele e diz: tu és um homem. Ele que tentou encobrir o seu pecado, a Bíblia não fala de nenhum sentimento de culpa, mas objetivamente o que foi feito ali foi tentado encobrir de uma forma brutal, covarde, aonde ele usa da sua posição de rei para entregar aos lobos um soldado fiel, para encobrir o seu pecado. Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. E ele agora vai ouvir o confronto vindo da parte de Deus através do profeta. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso lhe fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Então houve a quebra do padrão, a palavra do Senhor. Um adultério foi cometido, um homicídio foi cometido, 2 mandamentos foram quebrados. O 6º mandamento, não matarás, e o 7º mandamento, não adulterarás. Continuando a leitura, verso 9: a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Davi vai carregar as consequências do seu pecado pelo resto da sua vida. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis
que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Isso fez o filho de Davi, Absalão, que deitou com as concubinas do pai sobre o terraço do palácio à vista de todo o povo. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E aqui está um ponto positivo de Davi. Ele não fez como Adão, tentou se justificar. Ah, Senhor, ela estava tomando banho, estava nua, num lugar que eu podia ver, a carne é fraca. Não. Davi reconhece o seu pecado. Pequei contra o Senhor. Admitiu que havia quebrado o padrão de Deus. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O Senhor perdoou o pecado, mas o Senhor não remove as consequências do pecado. Davi vai amargar as consequências do seu pecado por toda a sua vida. Um filho, Aminon, comete incesto com a irmã, Tamar. O outro filho, Absalão, toma as dores da irmã e mata Aminon. Depois, esse filho, Absalão, tenta matar o próprio pai, Davi, para ficar no seu lugar. E, por fim, esse filho é morto. Davi sofreu consequências na sua família por causa do seu pecado. Mas o Senhor perdoou o seu pecado. Davi não era um homem perfeito, longe disso, mas era um homem que tinha fome de Deus. Era um homem que amava a Deus. Não obstante a sua fraqueza, um homem de grandes realizações. Verso 14. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Aí está alguém que tenta encobrir o seu pecado, encobrir a culpa. Repito, a Bíblia não fala de nenhum sentimento de culpa, não sabemos se Davi teve sentimento de culpa, mas ele recebe o confronto por causa da culpa objetiva, da quebra do padrão de Deus. Quais as consequências da culpa na vida de um homem? A culpa encoberta, ela traz uma série de consequências. Primeiro, ela vai trazer uma regressão na vida espiritual, uma queda. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Eu quero me referir a esse texto várias vezes. Provérbios, capítulo 28, verso 13. A parte A do versículo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Portanto, aquele que tenta encobrir sua culpa vai ter uma regressão espiritual. Vai viver este problema na consciência e o seu nível de espiritualidade certamente vai cair. Às vezes totalmente. Angústia de alma vai surgir também na vida que tenta encobrir as suas transgressões. Salmo 32, 4 é também um salmo de Davi, onde ele está confessando pecado. E é interessante esse salmo, porque Davi confessa aqui, mostrando o seu estado interior
por causa do seu pecado. Vamos começar a ler a partir do verso 1 do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, quando a pessoa confessa, o seu pecado é coberto, ele é chamado bem-aventurado, significa feliz, abençoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Este homem é feliz, é abençoado. Agora ele reflete sobre a sua experiência pessoal quando diz: enquanto calei os meus pecados. Significa, enquanto não confessei. Talvez ele pode estar se referindo àquele período entre o pecado com Batseba e o confronto com Natã. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, sua alma definhou por causa do seu pecado não confessado. Vamos ver outro salmo de Davi, o Salmo 51. Esse é específico em relação ao pecado praticado com Batseba. Eu não sei qual que é a versão de Bíblia que você está lendo. Eu estou lendo Almeida Revista Atualizada. Se você estiver lendo Almeida Revista Atualizada como eu, abaixo do negrito que está confissão e arrependimento, esse negrito não faz parte do texto bíblico, é colocado pelos editores para facilitar que o leitor encontre os textos e identifique esses textos. Agora, abaixo do negrito vem o itálico. Esse itálico pertence ao texto. Na Bíblia hebraica, no original, esse itálico é o primeiro versículo. E ele identifica o salmo como sendo de Davi, e identifica também a circunstância em que o salmo foi composto. Observa, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Fantástico. Porque não só identifica o autor, Davi, mas também a circunstância. Um salmo que foi composto naquela ocasião do confronto que nós vemos. Então vamos acompanhar a leitura desse salmo para ver como Davi vai lidar com esse pecado, que agora foi confrontado, que veio à tona, e que ele tem que acertar sua vida com Deus. Então aqui é uma oração. Ele está orando ao Senhor e confessando. E ele começa pedindo ao Senhor que se compadeça dele. Verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Os irmãos, não tem outra maneira de resolver o problema da culpa. Se a culpa é oriunda do pecado, só será resolvida quando houver uma confissão, um arrependimento verdadeiro. E ele está clamando isso aqui diante de Deus. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, de forma que não adianta encobrir. O pecado está sempre presente. Há pessoas que vivem uma vida miserável, a culpa corroendo por dentro como se fosse um câncer emocional. Procuram solução na farmácia através dos tarjas pretas,
procura solução nos consultórios de psicologia, onde muitas vezes um psicólogo não dá uma orientação diretiva, mas tenta passar um bálsamo emocional para aliviar um pouco aquele sentimento pesado. Entretanto, não resolve, porque o pecado está sempre diante da pessoa. E para resolver o problema do pecado não é com remédio, não é com terapia. Pecado só se resolve através de confissão. O texto de Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessando o pecado, abandonando o pecado, aí sim a solução para a culpa. Continuando com o Salmo, verso 4. Pequei contra ti. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi pecou contra Batseba. Ele não honrou aquela mulher casada. Usou sua prerrogativa de rei, mandou trazê-la ao palácio. Ele tinha poder para fazer isso. Ela não podia recusar a uma ordem do rei. Davi não honrou o marido daquela mulher, um soldado fiel que estava lutando as guerras de Israel. Ele pecou contra Urias, mas aqui ele reconhece: pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos. Todo pecado é contra Deus. O pecado é uma quebra na relação vertical, antes de ser uma quebra na relação horizontal. Primeiro é uma ofensa para com Deus, depois uma ofensa uns para com os outros. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi diz: o que o Senhor fizer comigo está bem feito. Qualquer consequência de pecado que eu tiver que sofrer, o Senhor é justo. O Senhor é puro. E o Senhor vai aplicar o que bem lhe aprouver. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Reconhecimento de que um pecador, como eu e você somos, desde o nosso nascimento, um pecado que vem dos nossos primeiros pais, lá no Éden, e que foi passando de geração em geração, e todos nós somos assim. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Deus não deixa de dar testemunho de si mesmo. Ele tem prazer nisso. Ensinar a verdade. Ensinar e fazer com que se conheça a sabedoria. Então Davi não fez por falta de conhecimento. Ele deixou-se dominar pela sua fraqueza, mas não por falta de conhecimento. Verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O esopo era uma vegetação que os sacerdotes usavam para aspergir água ou sangue sobre os sacrifícios. Então aqui ele usa num sentido figurado. O próprio Senhor aqui, no papel do sacerdote, que faça a purificação dele, que o torne limpo, para que ele seja mais alvo do que a neve. Verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. O pecado atormenta. A culpa espezinha. Faz com que a pessoa se sinta miserável. Foge dele a alegria.
O perdão traz de volta o júbilo, a alegria. É isso que ele está pedindo. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui vem um dos pedidos mais bonitos, profundos. Uma oração que eu e você temos que fazer todos os dias. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós sabemos que o pecado procede do coração porque Jesus ensinou isso. É do coração que procede os maus desígnios, o adultério, o homicídio, o furto, a avareza. Todas essas coisas procedem do coração. Portanto, é necessário ter um coração puro. Cria em mim. Ao pedir que o Senhor criasse um coração puro nele, ele está reconhecendo que ele não o tem e que ele necessita, como eu e você. Verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi foi testemunha do Senhor retirando o seu espírito de Saul e se apossando de Saul um espírito maligno. E ele agora está no lugar de Saul. Então o pedido é esse: não me retires o teu Santo Espírito. Renova-me. Restitui-me a alegria da salvação. Não significa que ele houvesse perdido a salvação, mas ele havia perdido a alegria da salvação. E ele está pedindo essa alegria de volta. Sustenta-me com um espírito voluntário. Daqui para frente, no decorrer do salmo, ele passa a louvar o Senhor. Quando ele reconhece todas essas mazelas pelas quais ele havia passado, estava passando, e ele agora começa a louvar o Senhor. E aqui eu vou pular para o último versículo, verso 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Antes de Deus receber qualquer tipo de oferta, a época do Antigo Testamento, holocaustos, ofertas queimadas, é necessário que ele receba primeiro os sacrifícios de justiça. E o que são os sacrifícios de justiça? Sacrifícios de justiça é a nossa obediência ao Senhor. Antes de Deus receber a oferta, ele precisa receber o ofertante. Esse foi o problema de Caim. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Antes de receber a oferta, Deus recebe o ofertante. Se ele não receber o ofertante, ele não receberá a oferta. E isso Davi está reconhecendo. Os primeiros sacrifícios de justiça, depois os holocaustos e as ofertas queimadas. Portanto, queridos, angústia de alma está no coração daquele que carrega culpa, até que ele admita o seu pecado, confesse e abandona. Porque caso contrário, nós temos um exemplo terrível dentro da Escritura. Vamos abrir em Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 5 de Mateus capítulo 27. Abra comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Aqui está um homem destruído pela culpa.
Não houve arrependimento. Judas não fez o que Davi fez. Judas não fez o que Pedro fez. Pedro também traiu Jesus quando negou. Mas Pedro arrependeu e a história posterior mostra que aquele arrependimento foi verdadeiro. Com Judas foi diferente. Ele foi destruído pela própria culpa. Havia quebrado o padrão, mas não houve conserto. A culpa destrói. E muitas pessoas seguem o exemplo de Judas, porque não querem resolver o problema da culpa como ele tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido primeiro com Deus e depois com as pessoas às quais ou contra as quais pecamos, mas primeiro com Deus. Esse é o nosso próximo tópico: como livrar-se do problema da culpa. Nós já lemos o Provérbios 28:13, que diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. Então é confessar o pecado, porque a culpa foi gerada pelo pecado. Nós lemos também no Salmo 32:5, quando Davi confessa e ele reconhece: confessei-te a minha iniquidade, o meu pecado não mais ocultei, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, um pecado confessado, quando há sinceridade na confissão, quando há arrependimento, quando há mudança, quando há abandono desse pecado, um pecado perdoado. Segundo lugar, exatamente isso, é o abandono da prática. Os que confessa e deixa, alcança misericórdia. Logo, isso implica o negativo também. Quem não confessa e não deixa a prática não vai alcançar misericórdia. É óbvio. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8. Nós temos também uma história de um pecado, como Jesus tratou isso. Capítulo 8 de João, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus passou a maior parte do seu ministério aqui na terra ensinando. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Esses dois grupos, eles estavam sempre de olho em Jesus, tentando pegar Jesus numa violação da lei de Moisés para ter do que acusá-lo. Então aqui eles trazem com esse objetivo. E disseram a Jesus, verso 4, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É verdade que a lei dizia isso, mas dizia que seria apedrejada a mulher e o homem. Se ela estava adulterando, ela não estava adulterando sozinha. E aqui só ela é apresentada, o homem não. Não sabemos por que motivo. Verso 6. Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que atire
a pedra. Incrível a sabedoria de Jesus, né? Tentaram, digamos assim, pegá-lo numa saia justa para ter do que acusar. Então Jesus agora que coloca a saia justa neles. Quem não tiver pecado entre vocês, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí ninguém teve coragem. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, todos carregavam culpa, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como é que Jesus tratou esse pecado? Jesus não passou a mão na cabeça. Jesus não ignorou o pecado. Jesus tratou com justiça. Aos acusadores que queriam apedrejar, Jesus diz: Bom, se vocês não têm pecado, atirem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A mulher, Jesus perdoou e determinou que ela não voltasse a cometer o pecado. Portanto, ele exige o abandono do pecado. É preciso deixar a prática. Voltando ao texto de Provérbios: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia não fala mais dessa mulher, não sabemos o que aconteceu com ela, mas certamente ela foi impactada por esse ensino de Jesus. Assumir as consequências do nosso erro é algo que se requer de nós. Fazer o que Adão não fez e fazer o que Davi fez. Pequei contra o Senhor. E sofrer as consequências do pecado não significa que não fomos perdoados. Deus perdoa, e a história de Davi está aí. Deus perdoou o seu pecado. Deus usou aquele homem poderosamente, a ponto de chamar o homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, mas tinha fome por Deus. Portanto, as consequências do pecado, elas vão talvez permanecer, e algumas delas permanecem para sempre. Entretanto, Deus perdoa. E nós temos que lembrar também do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas que vivem amargando aí com o problema da culpa é porque não querem abandonar o pecado. Às vezes praticam só a primeira parte do versículo. Encobre as transgressões do versículo de Provérbios 28, 13. Encobrem. Tentam esconder, tentam maquiar, tentam disfarçar e continuam sofrendo com a culpa, porque não querem colocar em prática a segunda parte do versículo: confessar e abandonar. Então não viva sob o tormento da culpa. Não encubra, não nega, não transfire a sua culpa para ninguém. O Senhor Jesus oferece a solução
para o seu problema da culpa. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não é cristão, você que me ouve, não é cristão ou cristã, me ouve ou me assiste, melhor dizendo, saiba que o único que pode te livrar da culpa é o Senhor Jesus. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Não adianta buscar solução no psiquiatra, na farmácia ou no psicólogo. Busque em Jesus. Agora, se você é cristão ou cristã e vive atormentado ou atormentada pela culpa de pecados que você já confessou e já abandonou, o seu problema é outro. Você está querendo ser mais justo que Deus. O Senhor perdoa, mas você não quer se perdoar. Então você está tendo um padrão mais alto do que o padrão do Senhor. Pecado confessado e abandonado é pecado esquecido pelo Senhor e não vai trazer de volta contra nós. Então não seja incrédulo, não seja incrédula. Creia nas promessas de Deus na sua palavra. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero invocar a Tua bênção sobre a família Jovens Livres. Essa extensão, Senhor, desse povo querido, que faz parte desta grande família. E quero clamar por aqueles que carregam culpa no coração. Senhor, para que entendam, para que tenham coragem, a disposição necessária como teve teu servo Davi. Inclina o coração desse irmão ou dessa irmã a confessar e abandonar o pecado e receber o bálsamo curador. Abençoe teu povo, Senhor. Fortalece esta família. Guarda sob a tua proteção, em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite.